trabalho tem a característica de, nesse sentido, não fazer uma pergunta objetiva. Quer dizer, o trabalho entrega-se de uma forma aberta a que ele próprio seja questionado. E o que eu acho que está impregnado no trabalho, em cada um, é a pergunta óbvia que advém de um trabalho para o outro. O trabalho está-se a questionar sempre, numa proposta quase existencial, por vários motivos que informam a razão pela qual o trabalho existe, não é? E no fundo, eu acho que todo o meu trabalho tem essa implicação. A pergunta tem a ver com a materialização do trabalho no mundo. Decidir ser artista é já uma posição política, não é? Para melhor ou para pior, mas seja como for, é uma decisão política e estética. Eu acho que o trabalho tenta existir ou tenta articular uma ideia de que está, pelo menos, a tentar resolver uma coisa, que é resolver-se ela mesma, na proposta que faz ao existir, e que uma determinada série, um determinado momento na vida em que estás a trabalhar assiduamente sobre uma proposta, o meu trabalho tem tendência a fazer a pergunta e a responder-se, a fazer a pergunta e a responder-se, até que finalmente há um tipo de entendimento entre estas duas coisas. Quando isto acontece, quando o trabalho se compreende ele mesmo, eu paro. Acabou. A pesquisa, portanto, o percurso que vai de imaginar o trabalho a concretizá-lo na realidade, à sua existência, esse para mim é o momento mais interessante do trabalho. E ele resolve-se, deixa de existir quando se consegue compreender e quando se manifesta como uma coisa em concreta. E eu tenho tendência a parar. Não gosto do trabalho quando ele se resolve. Gosto do trabalho quando ele está situado num plano não empírico, não é? Gosto de uma coisa que deambula ou medita sobre a sua própria existência sem realmente se perceber, não é? Sem realmente ser capaz de ser uma coisa só em concreto. E esses espaços confundem-se sempre, no meu caso em específico, com o sítio onde eu vivo. Eu acho que não há separação, eu tento que não haja separação, acho que também é propositado, porque gosto de uma maneira infecciosa que a vida tem de se infiltrar no trabalho e o trabalho na vida, e gosto de confundir estas duas rotinas, estas duas existências, e gostava que na minha vida o trabalho se confundisse com a vida mesmo e a vida com o trabalho. Deambulo pelo ateliê, ouço música pelo ateliê, recebo amigos no ateliê, durmo no ateliê, cozinho no ateliê, falamos sobre arte no ateliê, bebemos no ateliê. Quer dizer, é a minha casa e é assim que eu gosto de ver. Eu até tenho uma tendência a criar compartimentos, não sei se esta palavra existe, mas assim. E tipo, não sei, das 9 às 10 da manhã faço um determinado trabalho, como marco o ponto. Há uma tendência a diversificar o máximo possível, e para isso acontecer tu precisas de algum tipo de organização, uma lógica em que tu possas também subdividir o teu dia em determinadas funções, e aquele trabalho faz sentido que exista e que seja efetuado nessa determinada altura, o outro menos, e assim, de certa forma, organizo o meu dia, não é? É o trabalho que dita essa organização. O tempo é o meio mais precioso e nós habitamos dentro desse tempo. Ter espaço livre e tempo livre para trabalhar, acho que o tempo e o acesso e a possibilidade e o privilégio de ter tempo para criar trabalho é raro, é precioso, e sem dúvida que é o medium principal, não é? Sem ele não podes fazer nada. Mas depois também existe um fenómeno quando tens escassez de tempo, não é? E começas a racionar o tempo que tens da melhor maneira possível para ainda ser possível criar trabalho
mesmo com escassez de tempo. Acho que sim, que o tempo está patente na minha prática, que o trabalho ele mesmo tem uma marca ou um registro de que eu estou a habitar o espaço e estou a marcar o tempo com as minhas ações. De certa forma tem uma qualidade de calendário ou de ponto. O trabalho tem essa qualidade pictórica, acho eu, de ser realmente como um relógio, ou como um calendário, ou como uma superfície onde tu marcas a tua existência, sei lá, como um prisioneiro no tempo, ou uma coisa assim do género. Eu acho que este trabalho é muito importante. É um trabalho que eu mostro pouco, ou nunca mostrei. Não tenho a certeza se é um trabalho, mas é uma coisa que eu faço quando não tenho tempo. E é uma coisa que eu faço de um espaço para o outro. Eu percebi que quando não tenho tempo, o único tempo livre é quando estás a comutar, quando vais de um sítio para o outro. Porque tens que ir fazer outras coisas que não sejam coisas relacionadas com o teu trabalho. E inventei técnicas, ou descobri técnicas, ou desenvolvi técnicas de ainda estar a trabalhar mesmo quando não estou a trabalhar, não é? Este trabalho é muito importante por isso mesmo. Isto é um ato, não é? É um objeto em particular que eu acho na rua e que vou colecionando e que inevitavelmente com o tempo se manifesta, se materializa, não é? Isto agora já tem muitos anos este trabalho. São elásticos para cabelo ou elásticos normais que eu acho no chão e que através da minha vida se foram amontoando. 3/3 do que está aqui é escocês, o outro terço é português e têm viajado comigo por aí fora. Isto é importante quando tu não tens tempo, para que te possas ancorar numa prática artística, para poderes ser artista todos os minutos da tua vida, mesmo em tempos de escassez, tu tens que perceber que podes continuar a praticar de uma maneira ou de outra e que deves continuar a praticar. E que não interessa se vais para o estúdio muitas ou poucas horas, o que interessa é que vás ao estúdio todos os dias, nem que seja para olhar para a parede, não é? E isto são técnicas de sobrevivência, acho eu. Fiquei muito entusiasmado com a rapidez da impressão, não é? Realmente é muito rápido, tu crias e materializas uma imagem de uma maneira muito rápida, principalmente com monotipia, o que te dá a hipótese de, num dia, veres vários fragmentos de um corpo inteiro. A ideia de série, de criação em série, empregnou a minha maneira de pensar no trabalho. E isso eu acho que é um vestígio de ter estudado num estúdio de printmaking. Agora, apesar de não ser necessariamente a gravura uma coisa que eu pratique, continuo a ter a tendência a fazer as coisas em série, nunca puxo de uma superfície só, puxo de 10, e como é que eu posso resolver isto de uma maneira que se entenda como um corpo que é composto de vários elementos. Eu tenho dificuldade em compreender o tempo, ele mesmo, enquanto manifestação filosófica. E a questão da contemporaneidade é uma questão muito importante para os artistas, mas que eu acho que a história já nos ensinou que nem tudo o que é contemporâneo hoje realmente vai sobreviver ao tempo e nem tudo o que não se notou hoje não se tornou altamente contemporâneo noutra altura. Esta reciprocidade que existe entre a manifestação do presente e seres contemporâneo, que parece ser uma necessidade, tipo, nas ecologias artísticas pelo menos, ou a maneira de pensar a arte, preocupa-me pouco. Eu não tenho a capacidade nem a clarividência para saber se o que eu estou a fazer tem uma importância contemporânea. Eu sei que vivo na contemporaneidade e espero que as minhas ações manifestem, nem que seja de uma forma material, algum aspecto da contemporaneidade. Eu acho que herdamos a contemporaneidade, somos a contemporaneidade. Não é um problema que me tire o sono. Seja qual for o impacto que o trabalho possa ter, que seja o oposto de um soco no estômago.
que seja o oposto de uma coisa que te afetou muitíssimo num determinado momento e que foi um cataclismo na tua vida. Eu gostava que o trabalho fosse lento, contínuo, mas quase impossível de te deixar, de te deixar o teu subconsciente, que te acompanhasse lentamente e que se fosse revelando de uma maneira contínua, mas a um ritmo lento, e que o trabalho fosse teu companheiro, não é? Que o trabalho fosse capaz de te fazer companhia. Por mais monstruosa que seja a convivência, não é? Mas nós também vamos trabalhar todos os dias para fazer coisas que não queremos, não é? E no fundo esse é o grande terror do século XX, não é? Foi a invenção deste trabalho que nós somos obrigados a cometer para poder sobreviver, não é? No entanto, as pessoas quando vão trabalhar encontram momentos uns com os outros que fazem com que o trabalho seja mais agradável. E eu gostava que o meu trabalho fosse tipo um pequeno highlight dessa fenomenologia, de que é possível nesta confusão estar uns com os outros. Mas não me é possível classificar que o meu trabalho tenha sido mais informado e outra que me influencia mais na maneira de pensar. Como tu sabes, tenho muitos favoritos e são dissonantes, não são, quer dizer, gosto de Francis Ali imenso, mas gosto de Agnes Martin com a mesma potência. É-me difícil eleger, todos eles fazem parte da história da arte. Essa é que eu gosto mesmo.